No estádio lotado de Lisboa, sob os holofotes que iluminavam o campo como um palco divino, Miguel arremessou a bola com toda a força, mas seu coração não estava ali. Aos 18 anos, filho do lendário treinador Carlos Oliveira, ele havia sido moldado para ser o próximo craque do futebol português, mas naquela noite decisiva, durante o jogo que poderia selar sua entrada no time profissional, Miguel errou o passe crucial, deixando a torcida em silêncio atónito. Em vez de remorso, uma onda de alívio o invadiu, porque no fundo, ele sabia que sua verdadeira paixão dançava em outro ritmo, o balé, e com ele, o amor proibido por Tiago, seu parceiro secreto na academia de dança. Miguel saiu do campo cabisbaixo, ignorando os gritos furiosos do pai na beira do gramado. Carlos, com sua reputação imaculada de campeão europeu, via no filho a extensão de seu legado, mas Miguel carregava um segredo que ameaçava destruir tudo. Naquela mesma noite, após o jogo, ele correu para o estúdio de dança escondido nas ruas antigas do Bairro Alto, onde Tiago esperava com um sorriso que iluminava mais que qualquer troféu. Eles dançaram juntos, corpos sincronizados em uma coreografia que falava de liberdade, mas o telefone tocou, era Carlos, exigindo explicações. Você me envergonhou na frente de todo o país, berrou Carlos ao telefone. Miguel, ofegante após o ensaio, sentiu o peso da expectativa familiar como uma corrente. Ele crescera em uma casa onde o futebol era religião, e qualquer desvio era heresia. Sua mãe, Ana, sempre tentara mediar, mas ela própria lutava com as tradições conservadoras de uma família católica devota em Portugal. Miguel desligou o telefone, virando-se para Tiago. Eu não aguento mais esconder, murmurou ele. Tiago, com seus 20 anos e uma família mais liberal de Porto, tocou seu rosto. Então não esconda. Mas saiba que isso pode custar tudo. No dia seguinte, a pressão aumentou. Carlos convocou uma reunião familiar na casa em Cascais, com vista para o Atlântico que parecia tão turbulento quanto o humor dele. O que é de errado com você, rapaz? Treinei você desde os 5 anos, disse Carlos, batendo na mesa. Miguel engoliu em seco, sentindo o conflito interno rasgar sua alma. Ele amava o pai, admirava sua determinação que levara o time nacional a vitórias inesquecíveis, mas o futebol o sufocava. O balé, por outro lado, o fazia voar, e Tiago o fazia sentir vivo. Ana observava, olhos cheios de preocupação, sabendo que o filho escondia algo mais profundo. Miguel decidiu confrontar. Pai, eu não quero jogar futebol. Eu amo dançar balé. As palavras saíram como um soco. Carlos riu incredulamente, depois ficou sério. Balé? Isso é coisa de meninas. Você é um Oliveira, não um dançarino. O preconceito velado cortou Miguel como uma lâmina. Ele pensou em Tiago, no beijo roubado após o último ensaio, e sentiu uma mistura de culpa e empoderamento. Ana interveio. Carlos, deixa-o falar. Mas o dano estava feito. Miguel saiu da casa, correndo para o estúdio, onde Tiago o consolou. Você fez o certo, disse Tiago. Mas Miguel duvidava, seria essa revelação o início do fim? Os dias seguintes foram um turbilhão. A mídia portuguesa começou a especular sobre o fracasso de Miguel no jogo, com colunas questionando se o filho do treinador tinha falta de garra masculina. Carlos, furioso, proibiu Miguel de sair de casa, mas ele escapava para os ensaios. Tiago, vindo de uma família que aceitava sua orientação sexual, incentivava Miguel a se assumir, mas o medo de rejeição familiar paralisava o jovem. Em uma noite chuvosa, eles discutiram. Se você me ama, por que não conta tudo? Perguntou Tiago. Miguel rebateu, porque meu pai me mataria. Ele vive pelo futebol, pela imagem perfeita. A tensão culminou em um ensaio intenso. Enquanto dançava uma peça sobre amor proibido, Miguel tropeçou, caindo nos braços de Tiago. Ali, sob as luzes do estúdio, ele confessou, eu te amo, mas tenho medo. Tiago beijou suavemente, prometendo apoio. Mas fora dali, a sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições conservadoras, espreitava como uma sombra. Amigos de Miguel no time de futebol zombavam de bailarinos afeminados, e quando os preconceitos que ele internalizara. Ele se questionava, era certo trair as expectativas do pai por sua felicidade? Carlos, sentindo o abismo crescer, investigou. Descobriu o estúdio de dança e confrontou Miguel lá. O que é isso?
Você está desperdiçando seu talento, gritou. Miguel, suado do ensaio, enfrentou-o. Meu talento é aqui, pai. Tiago observava de longe, coração apertado. Carlos saiu batendo a porta, deixando Miguel em pedaços. Ana, em casa, tentou convencer o marido. Ele é nosso filho, não uma extensão sua. Mas Carlos, orgulhoso, via aquilo como uma traição pessoal. Miguel passou noites insones, debatendo internamente. O amor por Tiago o fortalecia, mas a culpa por magoar o pai o consumia. Ele decidiu dar uma chance ao futebol novamente, para agradar Carlos, mas no treino, sua mente vagava para os passos de dança. Um companheiro de time, notando sua distração, provocou: vai dançar em vez de jogar. Miguel quase rebateu, mas calou-se, sentindo o peso da masculinidade tóxica no esporte. Tiago, ao saber, ficou decepcionado: você está se traindo. A primeira parte da crise atingiu o pico quando Carlos anunciou uma coletiva de imprensa para anunciar o futuro de Miguel no futebol. Miguel, pego de surpresa, sentiu pânico. Ele correu para Tiago, que o abraçou: decida por você. Naquela noite, eles passearam pelas ruas de Lisboa, falando sobre sonhos. Tiago contou sua história: assumira-se aos 16, perdendo amigos, mas ganhando liberdade. Miguel invejava isso. Eu quero isso, disse. Mas o medo persistia. A coletiva de imprensa no estádio do Benfica era um circo midiático. Carlos, impecável em seu terno, anunciou: meu filho Miguel continuará o legado familiar no futebol. Miguel, ao lado, sorria forçado, mas seu coração gritava não. Tiago, assistindo pela TV em seu apartamento no Porto, sentiu uma pontada de traição. Ele ligou imediatamente: você mentiu para si mesmo. Miguel, saindo da coletiva, respondeu sussurrando: foi para acalmar as coisas. Eu ainda te amo. Mas as coisas não se acalmaram. Carlos intensificou os treinos, exigindo que Miguel compensasse o fracasso. Você precisa provar que é homem de verdade, disse o pai, palavras que ecoavam os preconceitos sociais enraizados em Portugal, onde o machismo ainda influenciava o esporte. Miguel treinava de dia, mas à noite, escapava para dançar com Tiago, que viajava de trem para Lisboa. Seus encontros eram carregados de tensão, amor misturado com medo de descoberta. Ana notou a mudança no filho. Em uma conversa confidencial na cozinha, ela perguntou: há mais do que balé, não é? Miguel hesitou, mas confessou: eu amo um homem, mãe. Tiago. Ana, chocada, mas maternal, abraçou: eu te amo como você é, mas seu pai. Ele foi criado em uma época diferente. Ela prometeu segredo, mas o conflito interno dela crescia, lealdade ao marido versus amor pelo filho. Tiago, impaciente, pressionava Miguel para se assumir. Não podemos viver nas sombras para sempre. Em um fim de semana, eles viajaram para Sintra, passeando pelos palácios encantados, onde Miguel sentiu um vislumbre de liberdade. Mas uma ligação de Carlos interrompeu: onde você está? Treino amanhã. Miguel mentiu, dizendo estar com amigos. Tiago ficou furioso: mentiras vão nos destruir. De volta a Lisboa, a pressão social aumentou. Um artigo no jornal A Bola questionava a masculinidade de Miguel, citando rumores de seu interesse por dança. Amigos do Time o isolavam, chamando-o de bailarino nos vestiários. Miguel confrontou um deles: João, e se eu for? Isso me torna menos homem. João riu: no futebol, sim. Aquilo doeu, reforçando os estereótipos que Miguel lutava para superar. Carlos, lendo o artigo, explodiu: você está me destruindo. Minha carreira depende da imagem da família. Ele culpava Miguel pela queda em sua popularidade como treinador. Ana tentou mediar: ele é jovem, Carlos. Deixe-o escolher. Mas Carlos, teimoso, via aquilo como uma rebelião contra seus valores. Em segredo, ele contatou o treinador de balé, exigindo que Miguel fosse expulso. Miguel descobriu isso ao chegar no estúdio. O diretor, constrangido, disse: seu pai ameaçou cortar patrocínios. Furioso, Miguel confrontou Carlos em casa. Você não tem direito de controlar minha vida. Carlos rebateu: eu te dei tudo. Futebol é segurança, balé é ridículo.
A discussão escalou, com Miguel saindo porta afora, indo para o apartamento de Tiago no Porto. Lá, Tiago acolheu, mas cobrou: escolha, eu ou as mentiras. Miguel, exausto, chorou: eu escolho você. Eles passaram a noite falando sobre o futuro, sonhando com uma vida aberta. Mas na manhã seguinte, Ana ligou: seu pai está devastado. Volte. Miguel sentiu culpa, estava traindo a família. Os dias no Porto foram um refúgio. Tiago apresentou Miguel a seus amigos LGBT, em um bar no Ribeira, onde ele viu casais gays vivendo livremente. Veja, é possível, disse Tiago. Miguel se sentiu inspirado, mas o medo de rejeição social em Lisboa, com sua sociedade mais conservadora, o assombrava. Ele decidiu voltar e confrontar tudo. Ao chegar em casa, encontrou Carlos bebendo sozinho. Pai, eu sou gay. Amo Tiago. Carlos ficou em silêncio, depois disse: saia da minha casa. Miguel, coração partido, pegou suas coisas. Ana chorava: não faça isso, Carlos. Mas o pai era inflexível, vendo aquilo como uma falha moral. Miguel se mudou para o Porto com Tiago, mas o custo era alto. Ele perdeu o apoio financeiro, forçado a trabalhar em um café enquanto dançava. Tiago apoiava, mas tensões surgiam, Miguel sentia saudades da família. Em uma apresentação de balé, ele brilhou, mas sem a família na plateia, a vitória era amarga. A mídia explodiu com a notícia da rebelião de Miguel. Colunas debatiam a homossexualidade no esporte, com opiniões divididas. Carlos, em entrevistas, negava tudo, mantendo a fachada. Mas internamente, ele questionava seus preconceitos, lembrando de um amigo de juventude que sofrera por ser gay. Meses se passaram, e Miguel se estabelecia no Porto. Sua rotina era dança de dia, trabalho à noite, e amor com Tiago. Mas o vazio familiar o corroía. Ele ligava para Ana secretamente, que atualizava: seu pai sente sua falta, mas o orgulho o impede. Miguel debatia: valia a pena o preço da liberdade? Tiago, notando a melancolia, organizou uma surpresa, uma viagem para os Açores, onde eles caminharam por vulcões e praias, fortalecendo o laço. Nós somos nossa família agora, disse Tiago. Mas Miguel sonhava com reconciliação. De volta, ele recebeu uma oferta para dançar em uma companhia profissional em Lisboa, uma chance de brilhar, mas perto da família. Carlos, Meanwhile, enfrentava sua própria crise. Seu time perdia jogos, e a mídia culpava a distração familiar. Um antigo jogador, gay assumido, o confrontou: você está perdendo seu filho por preconceito. Carlos refletiu, recordando como forçara Miguel ao futebol, ignorando seus interesses. Ana, cansada do silêncio, exigiu: vá atrás dele ou perca nós dois. Carlos relutou, mas concordou em uma reunião. Miguel, ao saber, sentiu esperança misturada com medo. Eles se encontraram em um café em Lisboa. Por que você fez isso? Perguntou Carlos. Miguel respondeu: porque eu precisava ser eu mesmo. O balé e Tiago me fazem feliz. A conversa foi tensa. Carlos admitiu: eu temi que você sofresse como eu vi outros sofrerem. Mas o preconceito persistia, no nosso mundo, isso é difícil. Miguel rebateu: o mundo muda, pai. Eles saíram sem resolução, mas uma semente foi plantada. Tiago, ao ouvir, ficou cauteloso: não se iluda. Ele pode te magoar de novo. Mas Miguel queria acreditar. Ele aceitou a oferta em Lisboa, mudando-se de volta, com Tiago relutante acompanhando. Na nova companhia, Miguel encontrou aceitação, mas rumores sobre sua orientação circulavam. Um colega, homofóbico, sabotou seu ensaio, causando uma lesão leve. Miguel confrontou: meu amor não afeta a minha dança. O incidente o fortaleceu, mas destacou os desafios sociais em Portugal. Carlos assistiu escondido a uma apresentação. Vendo Miguel dançar com paixão, ele sentiu orgulho misturado com arrependimento. Após, ele o procurou: você é talentoso. Miguel, surpreso, convidou-o para jantar com Tiago. O jantar foi um campo minado. Carlos, desconfortável, tentou ser educado, mas comentários como: isso é uma fase, irritaram Tiago. Não é fase,
É quem ele é, rebateu Tiago. Miguel mediou, mas a noite terminou em tensão. Ana juntou-se aos esforços de reconciliação, organizando um almoço familiar. Lá, velhas feridas reabriram. Carlos questionou: por que não me disse antes? Miguel: porque eu temia isso. Ana chorou: nós perdemos tempo com bobagens. Mas uma traição surgiu. Um repórter, amigo de Carlos, publicou uma história distorcida sobre Miguel, alegando deserção do futebol por capricho. Miguel sentiu-se traído. Você vazou isso, pai? Carlos negou, mas a dúvida plantou sementes de desconfiança. Tiago, furioso, exigiu: corte laços ou perca-me. Miguel, dividido, escolheu confrontar Carlos. Descobriu que o repórter agira sozinho, mas Carlos não o impedira. Eu estava confuso, admitiu Carlos. Miguel perdoou parcialmente, mas o dano afetou seu relacionamento com Tiago. Eles discutiram: você sempre escolhe ele. Miguel rebateu: ele é meu pai. A briga levou a uma separação temporária. Sozinho, Miguel refletiu sobre suas escolhas. O balé o salvava, mas o custo emocional era alto. Ele se questionava: era certo priorizar o amor romântico sobre a família? A separação de Tiago deixou Miguel em um vácuo. Ele mergulhou na dança, preparando uma grande performance em Lisboa. Mas a solidão o consumia. Ligava para Tiago, que respondia friamente: você precisa decidir o que quer. Carlos, vendo o sofrimento do filho, procurou terapia, uma novidade para um homem de sua geração. O terapeuta o ajudou a desconstruir preconceitos, falando sobre aceitação LGBT em Portugal moderno, com leis progressistas contrastando tradições. Ana incentivava: mostre que mudou. Carlos escreveu uma carta para Miguel: eu errei. Quero conhecer Tiago melhor. Miguel leu a carta com lágrimas. Ele respondeu, marcando um encontro. No parque do Eduardo VII, eles conversaram abertamente. Carlos admitiu: eu projetei meus sonhos em você. Miguel: eu só queria sua aprovação. Um abraço selou o momento. Tiago, ao saber, relutou em voltar. Ele precisa provar. Miguel convenceu-o a dar uma chance. No próximo jantar, Carlos se esforçou, perguntando sobre a dança de Tiago. É impressionante, disse sinceramente. Mas a sociedade interferiu. Durante a performance de Miguel, um grupo conservador protestou fora do teatro, gritando contra propaganda gay. Miguel, nos bastidores, sentiu medo, mas dançou com mais paixão, dedicando a Tiago e ao pai. Após, Carlos defendeu publicamente: meu filho é talentoso, independentemente de quem ama. A declaração viralizou, dividindo opiniões. Alguns aplaudiam a evolução, outros criticavam Carlos por trair valores tradicionais. Tiago, impressionado, reconciliou-se com Miguel. Você lutou por nós. Eles reataram, mais fortes. Mas uma reviravolta veio. Carlos recebeu uma oferta para treinar no exterior, mas recusou para ficar perto da família. Miguel, grato, convidou-o para um ensaio privado. Lá, Carlos viu Miguel e Tiago dançarem juntos, uma coreografia sobre a redenção. Emocionado, ele aplaudiu: eu estou orgulhoso. Contudo, nem tudo era perfeito. Amigos antigos de Miguel o abandonaram, e Tiago enfrentava discriminação no trabalho. Eles debatiam: valia a pena a luta constante? Em uma viagem familiar para o Algarve, tensões ressurgiram. Carlos fez um comentário inocente sobre netos, magoando Miguel. Nós podemos adotar, rebateu ele. Carlos se desculpou, mostrando crescimento. Miguel refletia sobre as escolhas: trair a si mesmo por paz familiar ou lutar por autenticidade, pagando o preço. Com o tempo, a família se adaptou. Carlos se envolveu na comunidade LGBT, participando de eventos em Lisboa durante o PRID. Eu aprendi, disse a Miguel. Tiago e Miguel planejavam morar juntos, sonhando com um casamento, legal em Portugal desde 2010. Mas dúvidas morais persistiam: era certo impor mudança ao pai? Uma crise surgiu quando um escândalo midiático expôs fotos antigas de Miguel e Tiago. Conservadores atacaram Carlos, custando-lhe um contrato. Ele culpou Miguel inicialmente, mas retratou: não,
eu culpo a intolerância. Miguel sentiu culpa, eu causei isso. Tiago consolou, não, a sociedade causou. Ana organizou uma intervenção familiar. Nós superamos juntos. Carlos admitiu, perdi jogos, mas ganhei um filho de verdade. Miguel brilhou em uma turnê europeia de balé, com a família na plateia. Tiago aplaudia, orgulhoso. Mas uma traição interna abalou. Tiago, estressado, flertou com um colega, confessando depois. Foi um erro. Miguel, ferido, questionou a lealdade. Eles discutiram, você me traiu quando eu mais precisava. Tiago, eu estava sozinho enquanto você reconciliava com seu pai. Miguel perdoou, mas a confiança abalada levou a terapia de casal. Lá, exploraram inseguranças, Miguel esfiara abandonman, Tiago resentment. A terapia ajudou, fortalecendo-os. Miguel refletia, as escolhas erradas levam a crescimento. Carlos, inspirado, escreveu um livro sobre sua jornada, promovendo aceitação no esporte. O lançamento foi um sucesso, com Miguel ao lado. Mas a oposição veio. Um grupo religioso protestou, chamando de pecado. Carlos defendeu, amor não é pecado. Miguel, no auge, enfrentou uma escolha, uma oferta para dançar em Nova York, longe da família. Vá, disse Carlos. Eu te apoiarei. Tiago hesitou, e nós? Miguel, venha comigo. Eles decidiram ir, mas o adeus foi doloroso. No aeroporto, Carlos abraçou, você me ensinou a amar de verdade. Em Nova York, Miguel e Tiago floresceram. A companhia de balé os acolheu, e a cidade vibrante contrastava com Portugal conservador. Mas saudades batiam forte. Miguel ligava para os pais semanalmente, compartilhando sucessos. Carlos visitou, impressionado com a vida deles. Vocês são felizes, observou. Miguel, graças a você, que mudou. De volta a Portugal, Carlos advocava por direitos LGBT no futebol, mudando vidas. Ana orgulhava-se da família unida. Mas uma tragédia testou tudo. Tiago sofreu um acidente de carro em NY, hospitalizado. Miguel, desesperado, ligou para Carlos, que voou imediatamente. No hospital, Carlos segurou a mão de Tiago, você é família. Tiago se recuperou, e o incidente os uniu mais. Miguel refletia sobre a jornada, das expectativas opressivas ao amor autêntico, passando por traições e redenções. Anos depois, de volta a Portugal para uma performance final, Miguel dançou sua história, futebol, balé, amor. A plateia aplaudiu, incluindo Carlos, agora aposentado e ativista. No fim, Miguel se casou com Tiago em uma cerimônia em Lisboa, com a família presente. Carlos caminhou com ele ao altar, simbolizando aceitação. Mas a sociedade ainda debatia, progresso ou perda de tradição. Era certo Miguel ter desafiado tudo por sua verdade, ou deveria ter-se conformado para evitar dor?